Aleluia! Graça e paz seja multiplicada em sua vida, em nome de Jesus. Oh, Happy Day! Queridos, é motivo de muita alegria a gente ter conseguido resolver parcialmente, temporariamente, para poder recebermos dessa palavra. Amém? Porque a palavra de Deus é prioridade. Nós não vamos deixar de pregar a palavra porque tivemos um problema técnico, tivemos que improvisar um notebook, um cabo de rede, mas sabe, o melhor é que a palavra vai chegar e nós vamos receber. Aleluia! Nós não nos deixamos. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com a boa palavra que vamos receber do Senhor. Amém? Então se alegre, fica conectado, receba dessa palavra, porque a palavra é prioridade na nossa vida. Amém? Nós não vamos ter os efeitos especiais, os caracteres, todas as coisas, mas, queridos, para pregar a palavra, a gente só precisa ter as escrituras e a disposição de ministrar e de aqueles que estão recebendo, de receber. Amém? Nós não vamos deixar de receber por tecnologia nenhuma. Amém? Eu vou ministrar os dízimos e ofertas, graças a Deus, porque nós não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que acontece, nós vivemos pelos princípios da palavra. Aleluia! Eu quero compartilhar com você, que você tenha na sua casa a sua Bíblia. Vamos ler o livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 6. É um texto muito conhecido, mas sabe que é bom nós termos a mesma palavra para nos fortalecer daquilo que nós cremos e como é que nós andamos. Eu estou lendo na versão transformadora, a Bíblia nos diz assim: lembrem-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. E ele diz no verso 7, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Queridos, nós não damos sem alegria no nosso coração. Graças a Deus que Deus nos encheu de alegria para poder cooperar com o reino de Deus, para cooperar com a casa dele e fazer a prática da palavra ser uma realidade no nosso dia a dia. Amém? Eu creio que você já conhece essa palavra, eu creio que você já conhece as Escrituras e aquilo que você propõe no seu coração. Eu propus no meu coração, do dia que eu nasci de novo, para andar segundo as Escrituras. Amém? E eu creio que você também propôs isso no seu coração. E nós vamos cooperar com o reino de Deus. Mas como é que eu faço? Cadê a informação? O QR Code? Queridos, nada disso é um empecilho. Você pode pegar no seu banco, entrar lá no Pix do seu banco. É assim que eu faço com o meu. E aí eu entro na chave Pix pelo CNPJ. E o CNPJ é 10 945 005 ou 0001-40. A chave Pix, se você estiver no YouTube, você vai ter acesso a outros vídeos, você pode ver em outros lugares o CNPJ da igreja. Amém? 10 945 005 0001-40. É o CNPJ da igreja, é a nossa chave Pix. Agora, eu sei, queridos, que o diabo tenta fazer de tudo para impedir o mover de Deus, mas ele não pode impedir. Nós avançamos e com força, com coragem e ousadia, nós vamos alcançar toda a promessa que o Senhor nos fez. Eu vou orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque não é uma tecnologia que nos impede de falar e de receber do Senhor. A tua palavra é a verdade na nossa vida e eu creio que na vida dos meus irmãos. E eu declaro que cada semente, como está escrito na sua palavra, que plantada for, ela vai produzir segundo a sua espécie. Mas, Pai, nós sabemos que a colheita é sempre maior do que a plantação. E eu declaro grandes colheitas sobre a vida dos meus irmãos. Nós te rendemos toda a honra, glória e louvor por isso, em nome de Jesus. Amém. Gleber vai voltar, vai adorar ao Senhor, depois nós vamos receber a palavra poderosa do pastor Aurélio, e você vai se alegrar e vai se encher dessa palavra. Enquanto isso, nós vamos colocar nos grupos
o CNPJ da igreja. Se você, por acaso, não recebeu, fica tranquilo. Tudo vai funcionar. Você vai receber toda a informação que você precisa. Amém? O principal é você receber da palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse é o seu Deus? É o meu também. Glória a Deus. Deus está no controle, é o tema da nossa palavra de hoje à noite. Um tema que veio ao coração do pastor Francisco e Teresa. E nós vivemos isso agora. Deus está no controle de tudo, amém? Então, se o inimigo pelejou tanto para que nós não tivéssemos esse culto ao vivo, você agora prepara a terra do seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero orar com você, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, que vai fluir através da minha boca, saindo do meu coração, ó Pai. Eu declaro terras férteis para receber essa boa palavra num solo frutífero, ó Pai, onde ela crescerá, onde ela, ó Pai, em nome de Jesus, multiplicará 30, 60, 100. Nós sabemos e declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle dessa transmissão, você está no controle da minha vida, você está no controle dessa igreja, você está no controle desse amado, dessa amada que nos assiste ou vai assistir por essas mídias sociais, ó Pai. Nós sabemos que é a ferramenta que temos agora, por obediência às autoridades, mas nós sabemos que a tua mão não está encolhida para que não possa alcançar o teu povo. Os teus ouvidos não estão agravados para ouvir a oração do teu povo. Então, meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, possa encontrar esse solo, ó Pai, fértil para frutificar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que não me conhece, nós estamos aqui no Verbo da Vida Lapa. Eu sou Aurélio Medeiros, co-pastor dessa casa, seu irmão em Cristo. Amém? Então, recebam a paz do Senhor. E o tema da nossa noite hoje é: Deus está no controle. E a minha pergunta é: Deus está no controle da sua vida? Eu tenho a resposta para a minha vida, mas na sua vida, Deus está no controle? Eu quero começar essa palavra, nós não nos estenderemos muito, fica tranquilo. Eu quero começar por Adão e Eva. Esse casal maravilhoso, que Deus fez tudo, preparou tudo, controlou tudo, esteve no controle de tudo e deu esse controle a eles. E eu quero começar, eu quero que você abra, se você estiver aí no seu sofá e estiver me acompanhando pelo celular, fica tranquilo, eu vou ler para você, mas você que estiver na sua televisão, pega o seu celular, acompanha na palavra, porque você recebe a unção que acompanha a palavra. E durante a ministração da palavra, Deus não vai apenas ministrar o seu coração o que eu estou falando, através do Espírito Santo, mas também vai ministrar ao seu coração coisas aí que você vai depois buscar de Deus. Acredite que é essa a realidade. Então, se você puder acompanhar numa Bíblia de papel, acompanhar no celular, faça isso. E você vai viver isso que eu estou te dizendo. Gênesis 3:10 diz assim a palavra de Deus. E ele disse, Adão disse a Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Veja, Deus estava no controle de tudo, da terra, de tudo que ele tinha criado, estava no controle da vida de Adão e Eva. Mas a partir da desobediência de Adão e de Eva, eles sentiram medo. Eu quero que você veja em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de medo. Então, o medo é um espírito. Se você tem sentido medo, nós já vamos desmascarar o diabo aqui. Deus não está no controle da sua vida, porque Deus, ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de poder, que também outras versões falam fortaleza, de amor e de moderação, outras versões falam equilíbrio. E nós temos essa
essa percepção, quando temos medo, opa, eu não tenho esse espírito, sai daqui em nome de Jesus, mas o nome de Jesus, ele tem que ser usado na boca daquele que tem a sua vida no controle de Deus, porque a gente tem um jargão muito fácil de falar, acontece uma coisa, Deus está no controle, será? Será? Eu vou ler contigo aqui, Lucas 22, 42, para você ver alguém que, ao contrário de Adão, que tinha tudo, que estava tudo na boa, ele largou o controle da vida dele de Deus e deu ao inimigo, ele foi persuadido pelo inimigo com engano, porque ele é enganador desde um princípio. Ele veio para matar, roubar e destruir. O ministério do diabo é isso. E Jesus veio para que tenhamos vida, e essa vida vai ser com abundância. Abundância de poder, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de comunhão com Deus, com os irmãos, abundância material. Todas as coisas boas vêm de Deus. E é essa abundância que ele quer nos dar. E aqui em Lucas 22, 42, nós lemos assim, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Perceba que Adão, lá em Gênesis, ele tinha a vontade do Pai já expressada através da palavra de Deus. Você pode usufruir de tudo, mas dessa árvore você não vai comer. Mas vem Jesus para resgatar, aleluia, o controle de tudo para nos dar novamente. E ele, então, diferente de Adão, ele tem uma visão aberta de tudo que ele ia passar por você e por mim, para nos transportar do império das trevas, onde existe medo, onde existe morte, onde existe tantas coisas. Eu vou te explicar essa morte que eu acabei de te dizer. E ele nos transportou, através da obediência dele, para um reino do Filho do amor de Deus, onde temos paz, temos alegria e já somos eternos. Você não está acreditando. Daqui a pouco eu leio um versículo para você acreditar nisso. Mas Jesus, ele disse, Pai, se você quiser, passa de mim tudo isso que eu estou vendo. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A partir do momento que Jesus, mais uma vez, reconheceu e deixou escrito para nós que ele entregou a vida dele no controle de Deus, a Bíblia diz no versículo seguinte, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, ele viu o que ele ia passar por mim e por você, sem pecado, sem mácula, sem culpa, sem nada, mas tomando o meu e o teu pecado, o meu e a tua culpa, para que a gente pudesse ser resgatado. E ele resgatou. Nós vamos ler aqui em João 19:30, que quando Jesus tomou aquele vinagre, aquela maldade final que fizeram com ele, depois de ter açoitado ele, depois de ter feito ele carregar, que chama-se Via Crucis, uma cruz pesada, já tendo sido açoitado, já tendo sido escarnecido, já com uma coroa de espinhos. Nunca se esqueça disso, faça memória disso, porque esse foi o preço da volta do teu controle nas mãos, da controle da tua vida nas mãos de Deus. Não foi de graça, não foi o meu e o teu sacrifício, foi o sacrifício perfeito, santo, eterno e suficiente de Jesus. E quando ele tomou esse vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mas glória a Deus que 1 Coríntios 6,14 diz que, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, amado,
Você que já confessou Jesus, e você que ainda não fez essa confissão a Deus, reconhecendo esse sacrifício perfeito, você vai ter oportunidade no final dessa palavra de fazer uma oração bem simples, mas ela é simples na palavra, mas ela é poderosa no espírito, porque é você retornando a ter na sua vida o controle da sua vida nas mãos de Deus. Nós não somos religiosos. Ai, quando Deus controlar a minha vida, eu vou ter que viver dentro de uma igreja. Olha, glória a Deus se a gente pudesse viver dentro da igreja, não precisasse trabalhar, não precisasse estar nas nossas casas, não é? É um ambiente glorioso, tanto é que a Bíblia diz para nós não deixarmos de congregar. Nós estamos agora nessas transmissões, fazendo culto online, fazendo reuniões online, fazendo orações online, porque somos obedientes às autoridades. Mas quando houver a segurança de nós podermos retornar, nós retornaremos, seguindo os protocolos, mas nós retornaremos a nos congregar, a estarmos participando da unção coletiva, porque isso também faz parte do plano perfeito de Deus, se é que Deus está no controle da sua vida. Amém? É uma mensagem de reflexão. Eu tenho que refletir também. Para eu estar ministrando para você, a palavra passou primeiro por mim. E já também recebeu em mim uma terra de aceitação. Amém, Senhor? E a verdade, em João 6,47, ele já conquistou, ele tomou o controle novamente da vida eterna. E ele nos deu gratuitamente, pela graça. 6,47 de João diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas sabe o que Deus tratou comigo? E ele me deu essa palavra aqui, agora à tarde. O que Deus tratou comigo foi de algumas situações que a gente pode fazer o checklist, se Deus está verdadeiramente no controle da nossa vida. Eu quero que você reflita, como eu também refleti. Porque quando Deus nos manda refletir, assim como Jesus fazia com os discípulos, o Espírito Santo fala conosco, faz conosco hoje. O livre-arbítrio continua. Deus nos deu, Jesus nos deu todo o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Então eu repreendo toda a força do mal que possa te impedir. Essa é a minha parte. É a autoridade que eu tenho consciência que tenho. Mas a sua decisão é o livre-arbítrio. Porque eu quero que você apenas pense comigo uma coisa bem simples. Você acha que Deus podia dar um tapa na mão de Eva quando ela pegou aquele fruto ou não podia? Mas sabe, Deus ele não nos trata assim. Ele nos trata como filho. Qual é o filho? Qual é o pai que gostaria que o filho obedecesse a ele? Por medo. É por amor. Tanto é que também por amor, ele amou tanto a nós que ele entregou Jesus. Para que agora ele verdadeiramente tome o controle novamente da nossa vida através de Jesus. Você tem comunhão com Deus? A Bíblia diz em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como você ter uma vida de fé sem crer no sacrifício de Jesus. Você não tem como ter paz com Deus se você não aceita o que ele fez para que você pudesse ser chamado de filho. O quê? Termos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, verdadeiramente como Senhor e Salvador. E usufruirmos de tudo que ele conquistou para nós. Você tem comunhão com os irmãos? É um versículo muito falado por muitas pessoas, mas você tem que analisar na profundidade do versículo. Quando a Bíblia diz em Salmos 133:1, ó, quão bom e suave que os irmãos vivem em união, e ele começa a relatar coisas,
é como óleo que desce sobre a barba de Arão e desce para as suas vestes, significando a igreja. É como o Monte Hermon, que quando aquece o sol, formam-se rios que saem das geleiras ali que são formadas e abastecem todo o Jordão. E aquilo, o Jordão, é uma simbologia de vida, porque o povo vivia das plantações que estavam ali em torno do Jordão. Isso é a comunhão. Agora a parte melhor vem. E ali o Senhor ordena a bênção. Sabe, a gente também vê se Deus está no controle da nossa vida, quando nós temos comunhão com os irmãos. Agora, a comunhão com os irmãos é uma comunhão do Espírito, é suportando uns aos outros, é até no contraditório a gente tendo paz, porque é um lugar de bênção, o lugar da comunhão de Deus, o lugar que Deus fala, ó, quão bom e suave. Não há como você dizer que tem comunhão com um irmão, se você, olha, não vou muito com a cara daquele irmão. Então, isso também é uma prova se Deus está no controle da nossa vida. Porque se Deus está no controle da nossa vida, nós temos que seguir a palavra. Na sua casa, eu estou agora entrando em várias casas, existe unidade, existe união dentro da sua casa. Isto é uma prova que Deus está no controle da nossa vida. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, Deus está no controle da minha vida, eu tenho unidade dentro da minha casa. Nós temos visto, não somente por ouvir falar, mas de conversar com várias pessoas, muitas vezes até em aconselhamentos, como esse momento de pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar dentro de casa mais tempo do que ficavam, porque existiam casas onde a pessoa saía 6 horas da manhã, voltava 10 da noite. Quando ele saía, a maioria estava dormindo. Quando ele voltava, a maioria já estava indo dormir de novo. Então, eles se viam de final de semana. Só que agora eles começaram a se ver 7 dias. E aí começaram as desavenças. Então, é hora de nós refletirmos. Essa palavra, ela é uma palavra, como eu disse no começo, que Deus colocou no meu coração, de nós refletirmos sobre o controle de Deus na nossa vida, verdadeiramente. Deus está no controle da minha vida, porque eu sigo a palavra, porque eu olho para Jesus, e Jesus é a palavra. A gente tem tido misericórdia com os irmãos. Eu gosto muito desse texto, e esse texto se aplica muito, ele é muito atual. Hoje, eu estava meditando na palavra em Mateus 24, e sabe, irmãos, a palavra ela tem um upgrade natural diariamente. Ela se faz nova toda manhã, ela se renova a cada manhã. Se você ler o mesmo versículo todos os dias, todo dia ele vai se apresentar a você de uma maneira diferente. Mas eu quero ler 1 João 3,17. Como é atual esse texto? Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, algumas versões dizem, ficar com a sua mão fechada, ser mesquinho, ser muquirana, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade, e nisso conhecemos que somos da verdade, e diante de Deus estaremos seguros em nossos corações. Meus irmãos, esse é um tempo que muitos dos nossos irmãos, a palavra de Deus, ela diz para nós ajudarmos em primeiro lugar os domésticos da fé. Eu conheço algumas pessoas que com certeza estão nesse momento na live, eles não são de igreja nenhuma, mas eles têm muitas obras diante de Deus. Não vou citar nomes, porque eu vou esquecer alguns,
mas eu tenho certeza que existem pessoas nessa live que são assim. Irmãos, a gente não pode passar de largo. Eu estava hoje comentando com uma pessoa a respeito de que realmente algumas pessoas se feriram com algumas malandragens de algumas pessoas. Olha, eu estou precisando, mas aí ele falou que estava precisando para A, para B, para você, para também o outro, para também o outro, não é? Mas sabe, irmãos, a gente não pode, porque alguma situação, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, porque quando Deus me deu esse versículo, eu fiquei muito mexido e olha, isso faz toda a diferença, irmão. Volte ao primeiro amor, volte a ajudar as pessoas. Não importa se você deu uma cesta básica para uma pessoa e depois você até descobriu que ela vendeu a cesta básica que você deu. Não importa, irmãos, a sua parte é essa aqui. Está seguro no seu coração diante de Deus. Aleluia! Isso é o mais importante para nós. Irmãos, a porta do céu um dia vai chegar para todos nós. E lá nós teremos a palavra e o cumprimento da palavra na nossa vida. Nós vamos terminar esse culto com certeza dizendo: seja abençoado na prática dessa palavra. Senão você recebeu muito conhecimento, você recebeu uma palestra, mas sabe, essa palestra ela não pode te ajudar se você, no espírito da palavra, não praticá-la no dia a dia. Amém? Glória a Deus. Nós estamos dando controle de Deus sobre o nosso corpo. Eita, nós temos na nossa igreja aqui pelo menos 2 pessoas. Eu posso estar me esquecendo de alguém que, que são aqueles, né? Tem um ex-atleta do Palmeiras, né? Mas ele é um atleta ainda, ex-jogador do Palmeiras, mas ele é um atleta ainda. E nós temos aqui também um professor de academia, lutador de boxe e tal, de Muay Thai, e de vez em quando a igreja proporciona momentos, né? E no sábado agora eu tive uma experiência que eu preciso melhorar, porque o grupo de casais, ele chamou o nosso irmão para dar umas aulas, e a gente fez ali pela internet. Eu fiz a maioria, 80%, mas eu já confessei que os outros 20% eu não fiz. Amém? Mas olha o que diz a Bíblia. Em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amados, presta atenção. Essa parte do corpo tem a ver, sabia, com até se alguma coisa chegar pela fé, ela não pode se manifestar. Mas existem situações e circunstâncias que chegam que foi exatamente a desobediência sua de cuidar do corpo, de comer coisas que não podia comer. Ah, mas a oração santifica o alimento. Sim, mas se você orar por refrigerante o dia todinho, ele está santificado, mas você tem um corpo, você é um espírito, tem uma alma, mas você tem um corpo. Você vai crescer para os ladinhos e para a frentinha também, e aquilo não vai ser legal, aquele açúcar. Ok? Aleluia! E as comidas também. Agora veja, você não precisa ser também um idólatra do seu corpo, porque também tem que haver um equilíbrio. Amém? Cada um na sua particularidade. Mas não deixe de ter o controle, de Deus ter o controle também do seu corpo, porque nós não vamos apenas falar aqui a esmo, nós vamos sempre embasar pela Bíblia. Amém? Deus, a palavra está falando para nós cuidarmos do corpo. Não como vaidade, mas como um cuidado, porque Deus quer que nós temos vida longa, amém? Glória a Deus! E eu quero também entrar, não muito, claro que a gente vai iniciar a palavra, eu acho que você já está preparado para nós começarmos a ministração, amém? Eu sei que muita gente aí deu risada, mas é verdade que crente não mente, viu? Glória a Deus, posso ouvir um amém aí, que crente não mente?
Glória a Deus. Deus tem o controle das suas finanças? Eu sei que já foi ministrado aqui dízimos e ofertas, mas está no contexto. Está no contexto do controle. Nós queremos ser prósperos, mas a palavra de Deus, ela diz, e veja, eu não estou dizendo aqui sobre uma prosperidade sem embasamento bíblico, porque você vai ter um pensamento vazio e isso não é um pensamento teu, é um pensamento que está previsto lá em Efésios 6, é um dardo inflamado do maligno. Tem muito rico por aí que nunca devolveu o dízimo ou deu oferta em igreja, nem ajudou ninguém. Mas quem te disse que essa prosperidade provém de Deus? Porque o shalom de Deus é a falta da necessidade. E aí vem a prosperidade. Mas essa prosperidade você goza com paz, com alegria, com tantas bênçãos que você transborda, porque é a Bíblia que diz. Quando você dá o controle de Deus, das suas finanças também, porque Ele te deu primeiro. Em Deuteronômio 8, você vai ver lá Moisés sendo tomado por Deus para lembrar as pessoas que andaram no deserto, no meio de serpente, que o sapato dela aumentou junto com o pé, que a roupa não se rasgou, que Deus os livrou dos leões, e eles foram prósperos. Amém. Se você está me vendo aí, você é um próspero. Ah, irmão, mas você não sabe a minha situação, você é próspero. Dê o controle a Deus da sua vida. Eu costumo dizer que a primeira parte do meu corpo que se converteu foi o bolso. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus tem cuidado dessa área da minha vida, está no controle dessa área da minha vida até hoje, e assim será até Ele vir nos arrebatar em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos iniciar a pregação. Eu quero que você abra em Mateus, no capítulo 14. Glória a Deus. Amém? A nossa confiança de termos o controle da nossa vida na mão de Deus vai passar por esse capítulo aqui. Mateus 14, 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A pessoa que tem Deus no controle da sua vida, ela olha o que está na palavra e ela crê que vai se cumprir. Jesus era o verbo que se fez carne, ele é a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa e o ômega, nele está tudo. Então, se ele disse que eles iriam atravessar para o outro lado, eles vão atravessar para o outro lado. As circunstâncias que acontecerão não anula a palavra. Só que no meio da circunstância, amados, deixa eu falar para você aqui, eu não posso falar do testemunho de outros, mas essa pandemia ela começou em março de 2020 e até fevereiro de 2021, a minha declaração de fé, ela não mudava. Falava: Pai, eu sou lavado e remido no teu sangue, e eu sei que eu estou na tua palavra. Você está no controle da minha vida. Por alguma situação, eu testei positivo, minha esposa também. Mas a palavra não mudou, porque se eu tenho vida em Deus, eu tenho vida com diagnóstico ou sem diagnóstico. Amado, eu não tive. Eu já fiz os novos testes, eu passei 22 dias, já fiz os novos testes, inclusive de sangue, nós passamos assintomáticos, porque quando queria chegar, eu declarava a palavra. Então, se reportando aqui, Jesus, eu passei 1 ano e 2 meses sem testar positivo. Agora eu testei positivo, mas a minha confissão de fé é a mesma. Em resumo, a gente fala com as pessoas mais próximas que eu dava risada antes, dei risada durante e dou risada depois. Nem mais, nem menos. Porque a fé tem que estar na palavra. Você tem que estar em cima da rocha. A Bíblia diz que quando você está em cima da rocha, a Bíblia deixa claro, Jesus não enganou. Vai vir a circunstância, vai vir a onda,
mas eu não estou com a minha casa na areia, porque senão ela bate na casa e derruba. O que vem contra mim bate na rocha que é Cristo, e não pode sequer me balançar. Ah, irmão, mas o que acontece com tanta gente que aconteceu? Eu não sei da vida dos outros, irmãos. Eu sei da minha vida. Eu acompanho a vida da minha esposa também, porque somos uma só carne pela palavra. E eu sei o que a gente fazia. A gente se encharcava da palavra de Deus todo dia. A gente louvava, a gente orava. Eu passei todos os dias em casa, trabalhando de casa, e tinha hora que eu pensava, meu Deus, mas eu não tenho nada. Eu acho que eu vou fazer o exame de novo. Mas é o poder de Deus, irmãos. É a manifestação do poder de Deus. Vamos seguir o texto em 23 de Mateus 14. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Olha, Jesus orava. Passou o dia todinho trabalhando e à noite foi orar. Sabe por quê? Jesus aqui nessa terra, ele fazia a vontade do Pai. Mas para ele saber qual era a vontade do Pai, ele tinha a revelação dentro dele. Mas ele, para nos ensinar, ele orava. Irmão, ore. É um dos sinais que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Orou quando hoje? Orou 1 minuto, 2 minutos? Eu costumo ensinar pessoas a orar assim. Você tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filho, tem tio, tem primo, tem sobrinho, tem alguém que você trabalha, tem algum vizinho teu, tem alguém na sua igreja, tem alguém que você conhece. Se você orar 1 minuto, você vai orar 1 hora todo dia. Orando só 1 minuto por cada pessoa que você ama ou conhece. Amém? E você vai orar também pelo que você deseja, embora Deus já saiba. Mas ele diz, ore que você recebe. Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrarei. É uma ordem. Então, o controle de Deus na sua vida é esse, de obediência à palavra. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Circunstância. Mas aí é que você entende, Deus está verdadeiramente no controle da minha vida. Eu recebi uma palavra que eu vou para o outro lado. Então eu tenho que crer. Cada circunstância que se levanta contra você, pode ser enfermidade, pode ser alguma coisa material, você tem que se reportar à palavra. Procure homens e mulheres de Deus que possam te aconselhar à luz da palavra. Eu faço isso até hoje. Eu gosto muito de conversar com homens e mulheres de Deus, não importa o conhecimento, todo o entendimento que você tem da palavra, quantas vezes você leu a Bíblia. Na Bíblia está escrito que na multidão de conselhos está a sabedoria. Mas eu acho impressionante isso aqui. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, irmãos, Jesus pode aparecer para um de nós? Pode. Mas já está escrito na palavra, não tema. É a palavra que está te dizendo isso. E aí Pedro, ele disse no versículo 28, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Sabe que isso pode se reportar a qualquer circunstância? Porque quando a Bíblia diz que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Quando Pedro falou para Jesus, Jesus, eu te dou o controle do meu peso, eu te dou o controle da minha vida, porque eu vou pular nessa água. Se você que é a palavra mandou, eu vou. Pedro deu verdadeiramente, neste momento, o controle da vida dele nas mãos de Deus. Porque nós não estamos falando de uma pocinha, que eu vou brincar, de mergulhar ali para ver se eu ando por cima. Eles estavam num lago enorme, que parecia um mar, mas não era um mar, era um lago. Mas ali a profundidade mínima é 15 metros. Com 3 metros você já morre. Então, veja, ele não brincou
de entregar o controle da vida dele a Deus. Ele verdadeiramente creu, e nós temos que crer. Nós temos que crer, meus irmãos. É tempo de nós crermos o que a palavra diz. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. Mas você tem que praticar no dia a dia a prática da palavra. E quando Pedro desceu do barco, versículo 29 do capítulo 14 de Mateus, desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E no 30, mas sentindo o vento forte, está vendo que você não pode viver pelo que você sente? Está vendo que você não pode viver pelo que você vê? Pelo que você, arrepiou, não arrepiou? Não é isso, é a palavra. Jesus tinha dado uma palavra para ele lá no começo. Olha, atravessa para o outro lado. No meio se levantou uma circunstância. Ô, amados, eu vou voltar aqui ao meu testemunho. Você acha que quando eu vi aquele teste positivo, é como se fosse esse vento aqui, ó. Mas eu fiquei, por quê? Porque a palavra, a fé, vem por ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se encharca da palavra, mais fé vem para o seu coração. Pela medida de fé que Deus já te deu, você vai multiplicando, ouvindo a palavra. E quando vem o vento, quando vem a circunstância, você fala, casa está ocupada, você não entra. E se não entra, uma informação do diabo, cuidado aí para você não ter febre, cuidado para você não tossir, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Chegou atrasado, porque a palavra diz que eu já fui curado pelas pisaduras de Jesus. Amém? Glória a Deus. E no versículo 31, no versículo 30, ele quando atentou para o vento forte, ele teve o quê? Medo. Nós começamos essa ministração dizendo que o medo não tem nada a ver com Deus. Ah, não, irmão, isso aí é um sentimento natural. Não, medo é um espírito, pela palavra. Medo não é um sentimento que você tem. Então, quando ele teve esse medo, ele começou a ir para o fundo e começou a dizer, Senhor, salva-me. Mas eu acho muito interessante o versículo 31 que diz, e logo Jesus, estendendo a sua mão, disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Para só para você entender aí, entra nessa história, fecha esses teus olhos aí e entra na história. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Foi a primeira plataforma em cima do mar, imperceptível. Quando ele viu o vento, ele começou a afundar. Jesus foi lá e puxou ele para cima. E aí, jogou ele em cima do barco? Não, a Bíblia diz que eles foram andando para o barco novamente. Então, entenda, meu irmão e minha irmã, que se você, por algum motivo, teve algum deslize por causa de uma circunstância, por causa de alguma coisa, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação aos que estão em Cristo. Então, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus derramado é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer coisa que tenha acontecido. Agora, eu quero terminar essa ministração dizendo a respeito do controle de Deus sobre as nossas vidas. Você que ainda não fez essa confissão, entregando a sua vida a Jesus, entregue o controle da sua vida a Deus. Sabe, irmãos, eu não tive a inspiração de ir numa direção. Hoje, nós vamos orar agora por cura de pessoas que a gente conhece, pessoas que estão aí internadas. É claro que nós vamos. Mas sabe, irmãos, o que nós temos visto é que muita gente, ela tem num momento de enfermidade, ela parece que ela fica
ela fica tão vulnerável que ela vai aceitar Jesus por causa da situação. Mas perceba, Deus não está envolvido com essa situação no que toca a levar essa pessoa para esse lugar. O ofício do diabo é matar, roubar e destruir. Mas pela nossa oração, Deus tira essas pessoas de lá, tira desses quadros. Agora, o que acontece quando uma ou outra pessoa, ela vai, então, e acaba não saindo de lá, na eternidade, nós vamos entender o que aconteceu. A nossa parte aqui é ter a certeza da eternidade, é ter a certeza que somos eternos já desde essa vida. E para isso nós temos que aceitar Jesus. E se você ainda não fez isso, se manifeste aí no chat, fala, olha, eu aceitei Jesus hoje. E eu vou falar uma oração e você repete junto, mas eu quero embasar. Em João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados, eu sei que você tem uma vida e uma vida com abundância a viver em Deus, na paz, gozando da paz que excede a todo entendimento. Quando a circunstância chega, você fala, Pai, isso está tentando trazer tribulação, mas a paz que excede ao meu entendimento está no meu coração pela tua palavra, e você recebe aquele refrigério do céu que já está em você. Sabe que o Pai Nosso diz? O Pai Nosso diz, Jesus nos ensinou a ser feita a vontade de Deus na terra como é no céu. Como você acha que é no céu? Jesus nos ensinou a orarmos assim. Então eu quero que você aí que não aceitou Jesus ainda, faça essa confissão de fé agora, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Feche seus olhos. Diga, Deus, eu creio que você me amou de uma tal maneira que enviou Jesus para se sacrificar. E na ressurreição de Jesus, eu também recebi essa ressurreição. E eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador para a eternidade. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Perdoa os meus pecados. Amém. Simples assim. Amém. Glória a Deus. Eu quero parabenizar André Bandeira, que você se manifestou aqui por colocar um bilhetinho aqui. A paz do Senhor, meu irmão. Nós somos agora eternos. Você é meu companheiro de eternidade, é companheiro de todos esses irmãos que estão aí. Você que ainda vai ver esse vídeo em algum momento, aceite Jesus. Faça isso para você ter a vida e a vida com abundância. E verdadeiramente você estará dando o controle da sua vida nas mãos de Deus. Eu quero agora orar por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão... A Andréia também aceitou e confessou Jesus. Andréia, companheira de eternidade, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. A gente percebe o porquê o inimigo lutou tanto para que não houvesse esse culto online, mas nós sabemos que muitas coisas o Senhor está fazendo. Você que por algum motivo não continuou a caminhada com Deus, já fez essa caminhada com Deus, e aí um pouco se desviou do caminho. Você não é um desviado, você está apenas como filho pródigo, mas o pai que nunca te abandonou está te esperando. Então, o Senhor me inspirou aqui agora para fazer também o apelo para que você retorne. Se você estiver retornando, escreve o teu nome aí, estou retornando. Aleluia, glória a Deus. Eu estou te dando um tempinho aí para você lembrar da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai. Lembra como você era alegre? Por mais dificuldade que houvesse, a paz que excede a todo entendimento. Então, amado, volte. Aleluia, volte. É a palavra para você. Volte a dar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Aleluia. E ore comigo assim, Pai, eu retorno para a tua casa,
sabendo que você tem vestes novas para mim, você tem sandálias novas, você tem um anel, e você vai me receber gostoso. Aleluia, para eu viver os melhores tempos da minha vida. Perdoa os meus pecados, eu retorno para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora pelas pessoas que estão enfermas. Me passaram uma lista aqui, mas eu sei que é muito dinâmico. Conforme a gente vai orando, as pessoas vão lembrando de pessoas. Mas até agora, Magali, Vera, João e Raíssa. Amém? Nós vamos orar. Você que está aí e que está aí firme na rocha, Deus tem o controle. Se torne agora um intercessor. Eu sei que você estava intercedendo até agora para que as vidas recebessem da unção que acompanha a palavra. Então vamos agora numa unidade de irmãos, fazer essa intercessão agora no mundo espiritual, para Deus com a sua boa mão arrancar essas pessoas dos hospitais, deixar os hospitais vazios, as pessoas que estão se recuperando em casa, serem recuperadas sobrenaturalmente. Se estavam com febre, não terão mais. Se estavam tossindo, não vão tossir mais. Porque nós cremos na palavra. Porque Deus está no controle da nossa vida. E Ele nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então, se torne agora, vamos nos unir em fé. Porque a Bíblia diz que o que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Pai, em nome de Jesus, pela autoridade nos constituída, o Senhor constituiu a tua igreja como toda autoridade e poder nessa terra. Nós, ó Pai, em nome de Jesus agora, nós nos unimos em fé, declarando que essas pessoas que foram aqui apresentadas nessa live e as que ainda virão a ser apresentadas, aquelas que não foram apresentadas, ó Pai, a tua boa mão as visita agora. Nós reivindicamos a tua palavra, que pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. É a tua misericórdia que alcança agora essas pessoas. Pai, alcance também as pessoas, os parentes, os familiares que estão envolvidos com essas pessoas enfermas, ou até mesmo aqueles que perderam pessoas, ó Pai. Mas nós sabemos que a morte não glorifica o teu nome. Mas, ó Pai, se eles tiveram a salvação, foi apenas um até breve. Nós os veremos um dia na glória, no gozo do Senhor, que eles já estão, e isso nos conforta. Mas aqueles que estão aqui sobre essa terra, eles sairão desses leitos de hospital. Aqueles que estiverem, ó Pai, entubados, serão extubados, irão para o quarto e terão alta. Pai, aqueles que estão em casa, se recuperando, nós proibimos toda manifestação maligna, de febre, de tosse, de coriza, de qualquer mal-estar, ó Pai, porque é assim que o teu nome é glorificado. Os sinais seguem aos que creem, e nós cremos, ó Pai, nos sinais. Oh, ramassor, ramaxerre, candarabassor, recamaná, ederrebede, kenderebassor, ramandabarrasse, kenderebas, oh, ramachor, remandoroia, vasse, kenderebassor. Nós repreendemos toda depressão, nós repreendemos toda síndrome do pânico, nós repreendemos todo ataque das trevas contra as mentes das pessoas, nós repreendemos toda confusão dentro dos lares. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos também ao Pai Diego, Douglas, Maria das Neves, Silvio, Davi, Wellington. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é um Deus, ó Pai, que o Senhor só nos dê uma ordem. Tudo é possível ao que crê. Você que apresentou o nome dessas pessoas, você agora vai dizer: eu creio, mas isso tem que sair de dentro do teu coração, subir para a tua boca e tem que sair com poder. Aleluia! Deus nos chamou para uma vida de poder, de autoridade, tendo a certeza que Deus está no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Como o Senhor é bom, ó Pai. Você pode dar risada aí um pouquinho?
Glória a Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém, meus irmãos? Sejam abençoados na prática desta palavra. Não esquecendo que domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos um culto poderoso em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Paz.